Olá pessoal, sou Gustavo, engenheiro ambiental da Gama Gel, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem exportar e recortar imagens do Google Earth usando o QGIS. Então, fiquem aí. O Google Earth é uma ferramenta muito difundida hoje e ele, pela própria Google, ele nos disponibiliza imagens de alta resolução, geralmente atualizadas para o mundo inteiro, onde a gente consegue consultar, a gente consegue ter uma boa visualização da superfície terrestre, conseguimos pesquisar algumas coisas e tudo mais, só que ele não permite a gente fazer o download dessas imagens, elas são mais para visualização do que realmente para download. Os satélites comuns que a gente usa para fazer análises espaciais, eles permitem a gente fazer o download e tudo mais, só que o Google já não permite. Mas usando o QGIS a gente consegue fazer ali uma manobra para conseguir fazer o download dessas imagens. É importante ressaltar que as imagens do Google Earth elas são mais de caráter consultivo. Tá? Então, assim, você dá uma olhada, você ajusta algumas informações que você precisa usando elas. Se você for fazer uma análise espacial de uso do solo, usa imagens dos satélites que você baixa, como o Cibers, o Sentinel, o Landsat, todos esses satélites a gente já ensinou como downloadar e como usar essas imagens. Por quê? Porque lá você tem a garantia da data daquela imagem. Você sabe que ela foi obtida naquele dia. O Google, o Google Earth, ele funciona como um mosaico de imagens. Então, assim, você tem diversas imagens de satélite, que elas foram todas mosaicadas, foram todas fusionadas numa imagem só. Então, você tem ali imagens de datas diferentes e tudo mais. E outra coisa também, com esse fusionamento, ele não te garante a resolução espacial, ela não te garante aquela certeza locacional da imagem. Então ela vai ter algumas imagens que vão estar um pouco deformadas, um pouco deslocadas. Tá? Isso vem da mosaicagem mesmo, desse processo de mosaico. Apesar de que o Google ele tem assim é uma ferramenta de altíssima qualidade, eles conseguem diminuir o máximo possível esses erros, mas sempre vai ter erro. Tá? Então, for fazer uso do solo, análises temporais e tudo mais, usa as imagens de satélite. Eu preciso usar para fazer até assim um acompanhamento, por ano, por exemplo, de alguma ocupação na superfície terrestre. Pode usar o Google Earth, não tem problema, de áreas pequenas principalmente. Tá? Como uma evidência, você pode usá-lo como uma evidência de algum caso, alguma coisa assim. Mas para estudos mesmo, mais detalhados, mais precisos, imagens de satélite. Então vamos lá. Bom, então estamos aqui, vamos fazer a exportação da imagem do Google Earth. Bom, eu estou usando o plugin Quick Map Service, tá? Que é as imagens do Google. Eu já mostrei como baixar esse plugin no nosso canal, temos vídeos sobre, tá? E ele é online, Então vamos ajustar aqui a escala. A escala está 1 para 26, acho que é 1 para 26, 1 para 260 mil. Peguei o município inteiro e eu vou projeto, exportar e exportar mapa para imagem. Antes, deixa todas as camadas apagadas, só deixa a imagem do Google. Quando eu faço aqui a exportação para a imagem, ele pega toda a tela. Então, tudo que tiver na tela ele vai ser exportado. Então, desliga todas as camadas e põe para exportar. Então, ele ajustou aqui a escala, 1 para 26 mil, que é a escala que eu quero, o tamanho da imagem que eu quero. Uma resolução 120 dpi. Então, ele ajusta isso automaticamente. E você pode salvar aqui a imagem. Vou salvar como imagem Google. E beleza. Para abrir a imagem é como um raster comum. Então você vai em camada, adicionar camada, raster, e você abre a camada Google.
E temos aqui então a imagem do Google que nós recortamos, né, ó, de acordo com o tamanho da nossa tela, com a escala que a gente quis. Qual que é o problema dessa exportação? Ela não é online, então ela vai te dar a resolução conforme aquela escala que você está trabalhando. Então, se estiver trabalhando com uma escala muito grande, que nem eu estou aqui de 260 mil, a resolução dela, ela vai te dar melhor resolução dentro de uma escala de 1 para 260 mil. Né? Se você quiser aumentar a tua escala aqui, ó, que eu estou para 1 para 1000, 1 para 8000, desculpa, ela já não vai funcionar. Tá? Então, se você for trabalhar com escalas mais detalhadas, você vai precisar baixar mais imagens. Ó. Isso aqui é a imagem do Google pelo plugin, né? Alta resolução. Só que quando você pega, ele já está toda deformada. Quando a gente põe 1 para 260 mil, a imagem já está boa. Ela está com uma resolução bacana. Entendeu? Então isso é importantíssimo levantar. Outro ponto, vou mostrar aqui no Propriedades, é que as imagens do Google ela vem com um datum que é o pseudo-mercator, né? Você pode ver que aqui, ó, tem umas coordenadas UTM, vamos falar assim, negativas e tudo mais. Então você tem que atribuir o pseudo-mercator aqui para a sua camada. Só que o que acontece? Antes de você recortar, você vai precisar reprojetar essa camada raster. Por quê? Porque ela está com uma projeção inválida. Mesmo mudando ali o dado dela, né, ela vai estar como inválido. Então, tudo que você está trabalhando com raster no QGIS tem que estar muito certinho, senão você vai ter problemas na hora de fazer as exportações ou fazer ali as atividades que você precisa com ele, com as operações. Então, você vai em raster, projeções, reprojetar coordenadas. Então nós temos o Google, né, que é nosso arquivo que a gente quer reprojetar. A SRC original vai ser o pseudo-mercator, mesmo lidando como inválida é a pseudo-mercator. E vamos exportar para Sirgas 2000. Tudo isso aqui eu estou usando coordenadas geográficas, tá? Por opção mesmo, tá? Mas tenho aqui o meu arquivo reprojetado, que ele está batendo com o meu datum do arquivo da camada de máscara. Eu vou usar o recorte, que é aqui o Rio Preto aqui. Então agora vamos para o recorte. A gente vai em raster, extrair raster pela camada de máscara. Selecionamos o reprojetado, que a gente salvou. Camada de máscara, Rio Preto. Aqui o sistema de coordenadas mantemos sem mexer em nada, porque os dois já estão em Sirgas 2000, que é o que eu estou usando. Define um valor 0 para o valor sem dados, para você não ter aquele quadrado, né, aquele polígono preto ao redor da imagem. E colocamos aqui, salvamos um recortado, né? Vou colocar como recortado, salvamos num arquivo. E a gente executa. Bom, podem ver, a gente conseguiu, né, aí recortar o dado. Vou colocar aqui debaixo do Rio Preto. Temos a imagem do Google inserida aqui na área de Olímpia. Ficam algumas imagens, pontos em brancos, alguns pixels brancos, porque na hora de fazer a exportação, o QGIS entendeu que aqueles pontos que estavam muito escuros, eles eram valores sem dados, né? Então pode ver que deu mais nas áreas de mata, né, de vegetação nativa, que são os verdes, os dados mais escuros, né? Então devia ser um preto absoluto ali na hora que exportou. O QGIS não entendeu muito bem, mas não tem problema. Como isso aqui é um mapa para você fazer visualização e não análise de área, a gente pode fazer aqui uma correçãozinha. Muita coisa do geoprocessamento a gente faz correções para poder ajustar aqui alguma coisa. Então a gente vai na camada, né, vetorial, duplicar camada, joga a camada duplicada para baixo, deixo ela selecionada e seleciono aqui um fundo mais escuro. Então um fundo quase preto. Ok? E aí você tem a sua imagem aqui, seu base map, para você usar
como fundo aí para você os trabalhos, para visualização dos seus trabalhos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um curtir, compartilhe, comente se tiver alguma dúvida, pode, sugestão, elogio, pode comentar, ajuda muito mesmo os comentários. Eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal e também a conhecer o nosso site, é www.gamagel.com. Muito obrigado, até a próxima.